Antes do tempo, antes da matéria, antes de qualquer coisa que conhecemos existir, havia apenas Deus. Ele era eterno, infinito, soberano sobre tudo. Nenhum ser humano pode compreender completamente essa eternidade. Mas a verdade é que Deus sempre esteve lá. Ele não foi criado, não teve um início e também nunca terá um fim. Ele é a origem de tudo que existe. Então, em um momento de pura soberania e propósito, Deus falou. E enquanto ele falou, o universo nasceu. Haja luz. E a luz rompeu a escuridão absoluta. Pela primeira vez, algo além de Deus passou a existir. A luz se espalhou, trazendo ordem ao caos, dando forma ao que antes era vazio. Assim começava a maior história de todos os tempos. Os 6 dias da criação. No primeiro dia, Deus separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O ciclo do tempo foi estabelecido, mas Deus não parou por aí. No segundo dia, ele criou os céus, estabelecendo o firmamento que separava as águas. O azul dos céus passou a refletir sobre a terra, criando uma paisagem espetacular. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar, formando os oceanos, rios e lagos. E onde as águas recuaram, a terra seca surgiu, mas ele ainda não havia terminado. Com a sua palavra, Deus fez brotar as plantas, as árvores frutíferas, os campos verdejantes e as florestas exuberantes. A terra antes vazia, agora era um lar de vida vegetal. No quarto dia, Deus criou as luzes celestes, o sol para governar o dia, a lua para iluminar a noite e as estrelas para enfeitar os céus. O tempo foi estruturado em dias, meses e anos. Tudo tinha ordem, tudo seguia o plano perfeito. No quinto dia, Deus encheu o oceano com vida. Criou peixes, desde os menores até os gigantes do mar, criando aves que passaram a voar pelos céus, enchendo a terra de sons e cores. A biodiversidade da criação ganhava forma. No sexto dia, Deus criou animais terrestres, leões, elefantes, lobos, ovelhas, todo tipo de criatura que andava sobre a terra. Mas havia algo mais. O ponto alto da criação ainda estava por vir. Criação do ser humano. Deus então disse algo diferente. Até aquele momento tudo foi criado com palavras, mas agora ele faria algo especial. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, do pó da terra, Deus formou o primeiro homem, Adão. Mas ele não era apenas um corpo moldado. Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e Adão se tornou um ser vivente. Diferente dos animais, ele carregava em si a imagem do Criador. Racionalidade, criatividade, emoção, moralidade, tudo refletiram o caráter divino. Adão recebeu uma missão: cuidar do jardim e nomear os animais. Mas ele estava sozinho. Deus viu que isso não era bom. Assim, fez Adão dormir profundamente e da costela formou Eva, a primeira mulher. Ela não foi tirada da cabeça de Adão para que fosse superior, nem dos seus pés para que fosse inferior, mas do seu lado para estar ao seu lado. Assim, o primeiro casal foi criado. O Jardim do Éden, paraíso na terra. Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, um lugar perfeito, onde não havia dor, sofrimento ou morte. Deus caminhava com eles ao entardecer. Era uma relação de proximidade e harmonia. Mas, no centro do jardim, havia 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu apenas uma ordem ao homem: vocês podem comer do fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comerem dela, certamente morrerão. A humanidade tinha tudo, menos uma coisa: a liberdade de escolher entre confiar em Deus ou seguir o seu próprio caminho. Esse era o teste definitivo. Tudo estava perfeito. Adão e Eva tinham um lar perfeito, uma relação perfeita com Deus e um futuro cheio de esperança. Mas algo estava prestes a acontecer. Uma sombra se aproximava, uma presença maligna que colocaria tudo em risco. O que aconteceria se o homem escolhesse um caminho errado, se desobedecesse ao Criador? Infelizmente, essa escolha foi feita. Tentados pela serpente, Adão e Eva comeram um fruto proibido. E naquele instante, algo mudou. A inocência foi perdida, a vergonha surgiu e o vínculo perfeito com Deus foi quebrado. A morte, que antes era apenas uma ameaça distante, tornou-se uma realidade. Deus, com pesar, expulsou do Éden. O paraíso estava perdido.
O mundo agora conheceria a dor e o sofrimento. Mas essa não era a última palavra. Mesmo em meio ao juízo, Deus fez uma promessa. Um dia viria um descendente que esmagaria a serpente e restauraria todas as coisas. E assim, a humanidade deu seus primeiros passos fora do Éden, carregando a esperança da redenção. Se inscreva, compartilhe o vídeo com mais pessoas, comente o que você achou e dê um like se você gostou. Caso tenha interesse, clique na descrição abaixo ou no primeiro comentário fixado e conheça alguns produtos bíblicos indicados por nós. Isso ajuda muito a continuarmos produzindo cada vez mais conteúdo para você. A jornada da humanidade e o primeiro julgamento. Adão e Eva agora estavam fora do Éden. O mundo que antes era perfeito, sem dor ou sofrimento, agora estava marcado pelo suor, pelo cansaço e pelo afastamento da presença direta de Deus. Eles experimentaram a amargura da separação, sentiram na pele as consequências de sua escolha e souberam que nada mais seria como antes. Mas a vida continuava e eles tiveram filhos, Caim e Abel. Gênesis 4, 1-2. O primeiro assassinato da história. Caim e Abel cresceram conhecendo a história de seus pais, sabendo da perda do Éden e do pecado que os afastou de Deus. Caim tornou-se lavrador, cultivando a terra com muito esforço, enquanto Abel se tornou pastor de ovelhas, cuidando do rebanho. Gênesis 4, 3-4. Em determinado momento, ambos trouxeram ofertas a Deus. Abel trouxe as primícias do seu rebanho, uma oferta de sangue, feita com coração sincero. Caim, por sua vez, ofereceu frutos da terra, mas sem a mesma entrega e dedicação. Deus, que conhece os corações, aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Gênesis 4, 4-5. Isso fez com que Caim fosse consumido pelos ciúmes e pela raiva. Mesmo diante da advertência de Deus para que dominasse seus sentimentos e não deixasse o pecado controlá-lo, Caim cedeu às trevas do coração. Levou Abel ao campo e, em um ato brutal e premeditado, assassinou seu próprio irmão. Gênesis 4, 6-8. O sangue de Abel clamou da terra e Deus confrontou Caim. Onde está Abel, teu irmão? Caim tentou esconder seu crime, mas nada pode ser ocultado do Criador. Como consequência, Deus amaldiçoou Caim. Ele se tornou um errante, sem lar fixo, sempre fugindo, sempre temendo que sua própria vida fosse ceifada. Mas Deus, mesmo em meio ao juízo, colocou um sinal sobre ele para que ninguém o matasse. Gênesis 4, 9-15. Assim começou a primeira geração da humanidade, marcada pelo pecado e pela graça de Deus. A corrupção da humanidade. Com o passar do tempo, a humanidade se multiplicou, mas ao invés de buscarem a Deus, os homens se afastaram ainda mais dele. A maldade crescia e os corações se enchiam de violência, corrupção e perversidade. Gênesis 6, 5-6. O mundo estava mergulhado no caos, e a cada geração a distância entre Deus e os homens aumentava. Deus, ao ver a degradação da humanidade, lamentou ter criado o homem. A terra estava contaminada pelo pecado, e o Criador decidiu que era hora de agir. Um grande julgamento estava prestes a acontecer, algo que mudaria a história do mundo para sempre. Mas, em meio à escuridão, havia uma faísca de esperança. Um homem chamado Noé. Gênesis 6, 7-8. Enquanto a humanidade caminhava para a destruição, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Ele era um homem justo, que andava com o Senhor. Gênesis 6, 9. E foi a ele que Deus confiou uma missão extraordinária: construir uma arca, um refúgio em meio ao dilúvio que estava por vir. A chuva ainda não havia caído. O mundo jamais havia visto uma inundação. Como seria possível acreditar em algo tão inacreditável? Noé enfrentaria zombarias, desafios e teria que confiar completamente na palavra de Deus, mas ele estava disposto a obedecer. O plano divino para salvar a humanidade estava em movimento.
movimento. A tempestade se aproximava. Gênesis 6:13 a 22. O juízo chega, o dilúvio e a destruição. O céu, até então sem sinais de chuva, começou a mudar. As nuvens se acumularam no horizonte e uma sensação de expectativa pairava no ar. Era o momento em que a paciência de Deus, que por gerações suportara o pecado da humanidade, chegaria ao seu limite. A chuva começou e não parou. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobriram a terra, inundando tudo o que existia. O que antes eram paisagens familiares, agora eram mares impetuosos, sem fronteiras, sem limites. A arca, que foi construída com tanto esforço e fé, flutuava sobre a vastidão das águas, sendo protegida pelo braço poderoso de Deus. Enquanto Noé e sua família estavam seguros dentro da arca, todos os outros pereceram. O juízo de Deus não poupou nenhum ser humano, nenhum animal, a não ser aqueles que estavam a bordo da arca. As águas subiram, engolindo tudo o que a humanidade havia construído. Cidades, vilarejos e o orgulho humano foram destruídos, deixando para trás um mundo em silêncio. A humanidade que antes se entregava à maldade agora não tinha mais voz. Não havia mais risos nem gritos, apenas o som das águas engolindo a criação. O dilúvio não foi apenas uma punição, foi um sinal claro de que Deus não deixa o pecado sem resposta. Mas mesmo no meio dessa destruição, a arca flutuava, simbolizando a graça de Deus, que sempre oferece uma chance de salvação, mesmo em meio ao juízo. A promessa de Deus, o arco-íris e a aliança com Noé. Quando as águas finalmente começaram a baixar, Noé e sua família olharam pela janela da arca e viram, pela primeira vez, uma terra que parecia nova, renovada. A criação estava sendo restaurada, mas a humanidade também havia sido purificada. O pecado e a corrupção haviam sido removidos, mas a graça de Deus ainda estava presente. Quando Noé saiu da arca e ofereceu um sacrifício a Deus, o Senhor fez uma promessa: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, ele colocou um arco-íris nos céus, que seria um lembrete eterno da sua aliança com a humanidade. Gênesis 9:12 a 17. Com essa promessa, Deus renovou seu plano para a humanidade. Noé e seus filhos foram instruídos a povoar novamente a terra e a viver de acordo com os princípios de justiça e temor a Deus. Mas Deus também advertiu que o pecado ainda estava presente no coração humano e que o mal continuaria a ser uma ameaça. Noé, agora um homem justificado pela fé, se tornou o líder de um novo começo, mas ele sabia que a humanidade precisaria de mais do que apenas um novo começo físico. Ela precisaria de um novo coração, uma nova aliança com Deus que fosse mais profunda e duradoura. O legado de Noé e a disseminação da humanidade. A humanidade, agora uma nova geração, começou a se espalhar pela terra, conforme as instruções de Deus. Noé teve filhos, e seus filhos tiveram filhos, e a terra começou a ser povoada novamente. No entanto, a tentação e o pecado logo começaram a aparecer novamente. Embora Deus tivesse prometido nunca mais destruir o mundo com um dilúvio, a humanidade continuava a afastar-se dele. As sementes do pecado que haviam sido plantadas desde Adão e Eva ainda estavam ali, brotando a cada nova geração. O homem, em sua rebeldia, continuava a tentar encontrar seu próprio caminho sem considerar os caminhos de Deus. Mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, continuava a estender a mão, esperando que os corações humanos se voltassem para ele. Mas, como a história de Noé nos ensina, o julgamento de Deus é real. Ele é paciente, mas ele também é justo, e enquanto o juízo pode demorar, ele sempre virá, de maneiras que talvez não possamos compreender, mas sempre de acordo com sua perfeita vontade. O mundo que saiu do dilúvio era um mundo diferente, um mundo onde a graça e o juízo de Deus coexistiam, mas enquanto a humanidade se espalhava, surgiam novas questões. A promessa de Deus para Noé era clara: o mal não venceria. No entanto, um novo desafio se levantava. O homem
mesmo depois da destruição de toda uma geração corrompida, começaria a buscar novamente sua própria autonomia. A história da Torre de Babel é um reflexo dessa tentativa humana de alcançar o céu por seus próprios meios, de construir um nome para si mesmos sem a direção de Deus. E mais uma vez, Deus interviria, mostrando que sua autoridade sobre a humanidade é inquestionável e que, sem ele, o homem não pode prosperar. Enquanto a humanidade se dividia e se espalhava por toda a terra, uma nova história estava prestes a ser escrita, uma história que mudaria o curso de todas as nações. O plano de Deus para restaurar a humanidade e aproximá-la dele estava prestes a começar de forma ainda mais profunda e pessoal. A jornada do homem continuaria, mas a história da redenção estava apenas começando. A promessa de uma nação e o chamado de Abraão. Após o dilúvio, o mundo parecia ter uma chance de recomeçar, mas logo a humanidade se esqueceu das lições amargas do passado. Enquanto as nações se espalhavam, Deus olhou para a terra e decidiu agir novamente. Ele não abandonaria a humanidade, mas agora escolheria uma maneira diferente de restaurar tudo que havia sido perdido. Deus levantaria uma nação, um povo separado, que seria uma luz para todas as outras nações da terra. E foi assim que, em meio a essa história de fracasso humano, Deus chamou um homem chamado Abraão. Abraão, então conhecido como Abrão, vivia em uma terra chamada Ur, um lugar marcado pela idolatria e pela adoração a deuses falsos. Mas o Senhor apareceu e ele fez uma promessa radical: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1, 2. Essa era uma promessa monumental, algo que nenhum homem poderia ter imaginado. Abraão, sem saber exatamente para onde estava indo, confiou na palavra de Deus e partiu. A jornada de fé de Abraão. Abraão não era um homem perfeito. Ele teve suas dúvidas, seus medos e em alguns momentos tentou buscar soluções para a vontade de Deus. No entanto, a sua fé foi posta à prova de formas extraordinárias. Ele teve que esperar muitos anos pela promessa de Deus de um filho, um herdeiro que daria início a uma grande nação. Em sua velhice, quando parecia impossível ter filhos, Deus deu a Abraão um filho, Isaque. Um milagre que mostrou que Deus, nada é impossível. Através de Isaque, Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão, dizendo-lhe que sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu e as areias do mar. A vida de Abraão foi marcada por momentos de grande confiança e também de falhas. Ele mentiu sobre a sua esposa Sara em 2 ocasiões. Tentou proteger-se em situações difíceis, mas Deus sempre interveio e o corrigiu. A história de Abraão não foi de perfeição, mas de perseverança na fé. Um exemplo de como Deus pode usar até as fraquezas humanas para cumprir os seus planos. Ele confiou nas promessas de Deus, mesmo quando não via o cumprimento delas imediatamente. Abraão se tornou o modelo de fé e a sua história ecoaria por gerações. O maior teste de fé de Abraão aconteceu quando Deus pediu a ele que sacrificasse o seu filho Isaque, o filho da promessa. Essa foi uma solicitação que desafiou toda a lógica humana, um pedido incompreensível. No entanto, Abraão, acreditando em Deus, poderia até mesmo ressuscitar o seu filho, obedeceu. Ele levou Isaque, construiu um altar e preparou-se para oferecer o sacrifício. Mas no último momento, Deus interveio e providenciou um cordeiro para ser sacrificado em lugar de Isaque. Essa experiência, conhecida como o sacrifício de Isaque, não apenas testou a fé de Abraão, mas também configurou o sacrifício de Deus, Jesus Cristo, que seria o Cordeiro de Deus oferecido por todos nós. Deus, vendo a obediência de Abraão, renovou a sua aliança com ele, confirmando que sua descendência seria abençoada e que através dela todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 22, 16, 18. Através de Abraão, Deus estabeleceu as bases para o surgimento de uma grande nação, o povo de Israel. A promessa de uma grande nação. Deus não apenas fez uma promessa de um filho para Abraão, mas também prometeu que essa descendência se tornaria uma grande nação.
Esse povo, que viria através de Isaac e mais tarde através de Jacó, seria chamado de Israel e seria destinado a ser um exemplo de como viver uma relação com Deus verdadeiro. No entanto, como toda história humana, esse processo seria cheio de altos e baixos, com momentos de grande fidelidade a Deus e momentos de grande rebeldia. O chamado de Abraão nos ensina que, apesar das dificuldades, dos testes e das incertezas, a confiança em Deus deve ser inabalável. Ele é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece sugerir o contrário. Abraão teve sua fé testada de maneira extrema, mas sua confiança no Senhor foi recompensada. Deus não apenas cumpriu suas promessas, mas, por meio de Abraão, estabeleceu um plano de redenção que alcançaria o mundo inteiro. A descendência de Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos. A descendência de Abraão começou com seu filho Isaac, que se casou com a Rebeca. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, embora mais jovem, foi escolhido por Deus para ser o portador da bênção da aliança. Ele teve 12 filhos, que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, o que significa aquele que luta com Deus. E a promessa feita a Abraão foi passada para ele e para os seus descendentes. A história de Jacó é uma história de luta e transformação. Ele enganou seu irmão Esaú, mas ao longo da sua vida, ele teve encontros com Deus, que mudaram o seu caráter. Deus o confrontou em uma noite, e Jacó lutou com o anjo até o amanhecer, recebendo uma bênção e uma nova identidade. Jacó se tornou Israel, e as suas 12 tribos formaram a fundação do povo escolhido por Deus. Essa história de luta e redenção de Israel simboliza a jornada de fé de todo o povo de Deus. Como Jacó, o povo de Israel lutaria, cometeria erros, mas também experimentaria o perdão, a graça e a fidelidade de Deus. A promessa feita a Abraão continua viva através de suas gerações, e o plano divino de restaurar a humanidade avançava, mas o caminho para a plenitude dessa promessa ainda estava longe de ser cumprido. Embora Deus tenha feito uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, a jornada do povo de Israel estava apenas começando. O processo de formação dessa nação escolhida por Deus seria repleto de desafios. Eles seriam testados, disciplinados e levados a depender completamente de Deus. E, embora a terra prometida fosse o destino final, o caminho até lá seria longo e cheio de lições. As promessas de Deus sempre se cumprem, mas às vezes a fidelidade e a obediência do povo de Deus são necessários para que essas promessas se concretizem. Enquanto o povo se preparava para ser formado como uma nação, Deus começaria a revelar o seu plano de maneira ainda mais direta, através de figuras como Moisés, que seria chamado para libertar o povo da escravidão e conduzi-los até a terra prometida. O Êxodo, a libertação e a aliança. Entre a história da libertação do povo de Israel e o momento em que eles saem do Egito, encontramos uma história de fé, perseverança e providência divina, que prepara o terreno para a aliança de Deus com seu povo. A história de José, o filho de Jacó. A história de José, do abandono à exaltação. José, o filho favorito de Jacó, foi invejado por seus irmãos. Seu pai amava mais do que todos os outros, e isso gerou grande ciúme entre os seus irmãos. Para piorar, José teve sonhos que indicavam que ele governaria sobre seus irmãos e até seu pai. Gênesis 37, 5-10. Isso apenas aumentou a animosidade. Um dia, seus irmãos, ao vê-lo se aproximando, decidiram se livrar dele e o venderam como escravo para mercadores israelitas, que o levaram ao Egito. Gênesis 37, 18-28. José, agora na terra estrangeira, foi comprado por um oficial egípcio chamado Potifar, um capitão da guarda do faraó. Gênesis 39, 1. Apesar das adversidades, José permaneceu fiel a Deus e mostrou uma habilidade excepcional em tudo que fazia. Deus estava com ele. Potifar percebeu isso, colocando José à frente de sua casa e de todos os seus bens. Gênesis 39, 2-6. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo e quando ele recusou, ela o acusou falsamente de tentar violá-la. Como resultado, José foi lançado na prisão. Gênesis 39, 7-20.
Na prisão, José continuou a demonstrar sua integridade e habilidade, ganhando a confiança dos carcereiros. Gênesis 39, 21 a 23. Foi ali, no ambiente de sofrimento e rejeição, que José teve a oportunidade de interpretar os sonhos de 2 oficiais do faraó, um copeiro e um pedreiro, que estavam presos com ele. Ele interpretou corretamente os sonhos, e o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o pedreiro seria executado. Gênesis 40, 9 a 22. Quando isso aconteceu, José pediu ao copeiro que, ao ser restituído ao seu posto, se lembrasse dele e falasse bem da sua causa para o faraó. Mas o copeiro esqueceu-se de José por 2 anos. Gênesis 40, 23, 41, 1. A exaltação de José, o sonho do faraó e a providência divina. O momento decisivo para José veio quando o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em seu reino conseguiria interpretar. Gênesis 41, 1, 7. O copeiro, lembrando-se de José, falou sobre sua habilidade em interpretar sonhos. José foi chamado diante do faraó. Quando o faraó contou seus sonhos, José, guiado por Deus, explicou que os sonhos previam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Ele sugeriu que o faraó nomeasse alguém para armazenar alimentos durante anos de fartura, para que o povo tivesse o suficiente durante os anos de escassez. Gênesis 41, 14 e 30. Impressionado com a sabedoria e o discernimento de José, o faraó o exaltou à posição de grande autoridade, tornando-o governador de todo o Egito. Gênesis 41, 41, 43. José, com sua estratégia e liderança, conseguiu garantir a sobrevivência do Egito e das nações ao seu redor, inclusive da sua própria família, que eventualmente veio ao Egito em busca de comida. O reencontro com seus irmãos, perdão e redenção. Durante anos de fome, os irmãos de José viajaram ao Egito para comprar grãos, sem saber que o governador que os atenderia era o próprio José. Após alguns encontros e testes, José revelou a sua identidade aos seus irmãos e, ao invés de buscar vingança, perdoou-os, reconhecendo que foi Deus quem havia enviado à frente deles para salvar as vidas durante a fome. Gênesis 45, 1 a 8. Ele os convidou a se estabelecerem no Egito, reunindo assim a família de Jacó. José teve a oportunidade de ser um instrumento de salvação para os seus irmãos, uma imagem de perdão divino que Deus ofereceu à humanidade. A história de José nos mostra a sabedoria de Deus em meio às adversidades. Mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, Deus tem um plano maior. A trajetória de José, desde ser vendido como escravo até se tornar um líder poderoso no Egito, é um testemunho da fidelidade de Deus e da importância de confiar a sua direção mesmo em tempos de provação. A multiplicação e a opressão no Egito. Com o passar dos anos, os filhos de Israel se estabeleceram no Egito e se multiplicaram grandemente. Mas, à medida que o tempo foi passando, o novo faraó subiu ao poder. Um faraó que não conhecia a história de José, nem a importância da nação israelita para o Egito. Êxodo 1 a 8. Temendo o crescimento do povo de Israel, o faraó submeteu aos trabalhos forçados e os israelitas foram oprimidos com dureza. Mesmo sob a intensa opressão, o povo de Israel continuava a crescer e se multiplicar. Êxodo 1, 9 a 14. Foi nesse contexto que a opressão de Deus levantou Moisés. Como vimos anteriormente, a história de José, com sua ascensão ao poder e sua reconciliação com seus irmãos, prepara o palco para a próxima fase da história de Israel, a grande libertação do Egito, quando Deus, mais uma vez, demonstrara o seu poder e a fidelidade ao seu povo. A terra prometida e o coração rebelde. Após a ascensão de José no Egito e o subsequente aumento da opressão sobre os israelitas, o momento da libertação chegava. Moisés, escolhido por Deus, seria um instrumento divino para essa grande ação. Contudo, a jornada de Israel até a terra prometida não seria uma tarefa fácil. E muitos desafios surgiram ao longo do caminho, não apenas externos, mas também internos, com o povo constantemente testando a sua fidelidade a Deus. Moisés, o chamado divino e a missão. O chamado de Moisés se deu com um momento dramático e surpreendente. Em meio ao deserto, Moisés, agora um homem de 80 anos, teve um encontro com Deus por meio de uma sarça ardente que não se consumia. Êxodo 3, 1 a 4. Ali, Deus revelou seu nome. Eu sou o que sou. Êxodo 3, 14. Entregou a Moisés uma missão extraordinária: libertar os israelitas da escravidão do Egito. Moisés
inicialmente hesitou, acreditando que não era capaz, mas Deus o capacitou, dizendo-lhe que estaria com ele. Êxodo 3:11. Moisés retornou ao Egito e, com a ajuda do seu irmão Arão, começou a confrontar o faraó. O coração do faraó estava endurecido e ele se recusava a libertar o povo de Israel. Então Deus enviou uma série de pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma mais destrutiva que a anterior. A água do rio Nilo se transformou em sangue, rãs cobriram as terras, piolhos invadiam as pessoas e animais, e uma série de outras pragas assolaram o Egito. Êxodo 7:14-12. A 10ª praga, a morte do primogênito, foi a mais devastadora e culminou na decisão do faraó de finalmente libertar Israel. 12:29-32. Esta última praga também resultou na instituição da Páscoa, um lembrete de como o sangue do cordeiro colocado nas ombreiras das portas dos israelitas os livrou da morte. Esse evento ficou marcado na história de Israel como um símbolo de salvação. A travessia do Mar Vermelho e a aliança no Monte Sinai. Com a libertação do Egito, os israelitas começaram sua jornada rumo à Terra Prometida, mas logo enfrentaram um obstáculo que parecia impossível de superar. O exército egípcio em perseguição estava se aproximando e diante deles se estendia o Mar Vermelho. Êxodo 14:9. Era um momento de fé e confiança em Deus. Moisés, obedecendo à direção divina, levantou seu cajado e ao Mar Vermelho se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem a pé enxuto. Êxodo 14:21-22. No entanto, quando o exército egípcio tentou seguir, as águas se fecharam sobre eles, afundando o exército do faraó. Êxodo 14:27-28. Essa vitória maravilhosa não só significava a libertação física, mas também a confirmação do poder de Deus e a sua fidelidade e a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel cantou e louvou a Deus, celebrando a grande obra de salvação. Êxodo 15:1-18. Após a travessia, o povo de Israel começou a caminhar pelo deserto em direção à terra prometida. A jornada, contudo, não seria simples. Enquanto estavam no deserto, Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai, onde fez uma aliança com o povo de Israel, dando-lhes 10 mandamentos e outras leis que deveriam governar a sua vida. Êxodo 19:24. O povo, no entanto, demonstrava a tendência a se rebelar. Durante a ausência de Moisés no monte, eles construíram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo, quebrando assim a aliança com Deus. Êxodo 32:1-8. Moisés, ao descer, destruiu as tábuas da lei em um ato de indignação e intercedeu pelo povo pedindo perdão a Deus. Êxodo 32:19-32. A graça de Deus ainda assim prevaleceu e ele renovou a aliança com seu povo. A Terra Prometida, conquista e divisão. O momento culminante da jornada de Israel se aproximava, a conquista da Terra Prometida. Josué, sucessor de Moisés, foi escolhido para liderar o povo e batalhar contra as nações cananeias. A primeira grande vitória aconteceu com a tomada de Jericó, quando os muros da cidade caíram após o povo marchar ao redor dela por 7 dias, obedecendo uma ordem divina. Josué 6:1-20. Apesar das vitórias, a jornada de conquista não foi sem dificuldades. O povo enfrentou resistências, desobediências e momentos de fraqueza. A conquista da terra prometida demorou e as tribos de Israel foram distribuindo suas porções de terra, mas a desobediência de alguns e a idolatria em várias partes da terra levaram a um novo ciclo de juízos que começaria a se manifestar nas gerações seguintes. O coração rebelde e a divisão do reino. Com a morte de Josué, Israel entrou em um período de ciclos repetitivos de apostasia, opressão e arrependimento. Durante os tempos dos juízes, o povo de Israel frequentemente se afastava de Deus, adorava ídolos e caía sob o controle de nações inimigas. Deus levantava juízes para libertá-los, mas o ciclo de rebeldia e restauração parecia nunca ter fim. Juízes 2:16-19. Finalmente, o povo de Israel pediu a um rei para governá-lo, como outras nações ao seu redor. Deus, embora relutante, atendeu ao pedido e ungiu Saul como seu primeiro rei de Israel. 1 Samuel 8:10. A desobediência de Saul levou à sua rejeição como rei, e Deus escolheu Davi para ser o novo líder, um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:13-14 e 1 Samuel 16:1-13.
Davi unificou as tribos de Israel, conquistou Jerusalém e estabeleceu o reino de Israel. Seu reinado foi marcado por vitórias e bênçãos, mas também por grandes falhas pessoais, como o pecado da Batseba e o assassinato de Urias, segundo Samuel 11. Através de Davi, Deus fez uma aliança eterna, prometendo que o Messias viria da sua linhagem, segundo Samuel 7, 12 a 16. Após a morte de Davi, o seu filho Salomão assumiu o trono e construiu o Templo de Jerusalém, um lugar onde o povo poderia adorar a Deus de maneira centralizada. Contudo, após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois: o reino de Israel do norte e o reino de Judá no sul. A divisão do reino marcou o início de um período de declínio espiritual e político para Israel, caracterizando por constantes guerras, idolatrias e apostasias. 1 Reis 12 a 16. À medida que o povo de Israel se distanciava da obediência a Deus, o juízo divino estava prestes a ser cumprido. Os profetas começaram a pregar o arrependimento, alertando o povo sobre as consequências de sua infidelidade. No entanto, as palavras de advertência foram em grande parte ignoradas. O juízo final se aproximava e a nação de Israel se encaminhava para um exílio inevitável. Assim, a história de Israel se preparava para o próximo capítulo, onde o povo seria levado à Babilônia, mas uma nova esperança, a promessa de um Salvador, começaria a surgir. O exílio e a esperança de um Salvador. Com a desobediência persistente e os corações endurecidos, os juízes de Deus começaram a se cumprir. O reino de Israel no norte foi conquistado pelos assírios e as 10 tribos do norte foram levadas cativas para terras distantes, perdendo sua identidade como nação, segundo Reis 17:6. Enquanto isso, o reino de Judá no sul também sucumbiu à corrupção, à idolatria e ao afastamento de Deus. Deus, por meio de seus profetas, advertiu repetitivamente sobre o juízo que viria, mas o povo de Judá se manteve teimoso. O profeta Jeremias, por exemplo, clamava para que o povo se arrependesse e voltasse ao Senhor, mas as suas palavras caíam aos ouvidos de surdos. Jeremias 25, 4 a 7. A queda de Jerusalém aconteceu em 586 a.C., quando o exército babilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor, destruiu a cidade e levou o povo de Judá ao exílio na Babilônia. O templo de Salomão e o centro da adoração e a morada da presença de Deus foi destruído, e muitos dos principais líderes cidadãos foram capturados e levados para uma terra estrangeira. Segundo Reis 25, 8 a 21. Este foi um golpe devastador em Israel, um sinal claro de que a nação havia falhado em cumprir o propósito de ser o povo separado, dedicado a Deus. O lamento e a promessa de restauração. Em meio ao lamento e ao sofrimento do exílio, Deus, por meio dos seus profetas, deu a esperança a seu povo. Isaías, em sua mensagem, falou que o futuro restaurador, um tempo em que Deus traria seu povo de volta à sua terra, e mais importante, um tempo em que o Salvador viria a restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Isaías 9, 6 a 7 e Isaías 11, 1 a 10. O profeta Ezequiel também proclamou a restauração espiritual, afirmando que Deus daria ao seu povo um coração novo e colocaria um espírito novo dentro deles para que pudesse obedecer às suas leis. Ezequiel 36, 26 a 28. Embora o exílio fosse um período de purificação e correção, Deus nunca abandonou completamente o seu povo. Ele levantou o profeta como Daniel, que mesmo na Babilônia manteve sua fé firme e serviu como conselheiro do rei, dando testemunho do poder de Deus. Daniel 6, 10 a 28. A fidelidade de Daniel e as revelações das visões proféticas indicavam que, apesar da aparente derrota, o plano de Deus para a humanidade estava em andamento e a promessa de um Salvador continuava viva. A volta à Terra Prometida. Após 70 anos de exílio, a promessa de restauração começou a se cumprir. O reino sírio da Pérsia conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal, segundo Crônicas 36, 22 a 23. O retorno foi um milagre graças ao cumprimento da palavra de Deus. Muitos exilados que haviam vivido longe de sua terra por gerações retornaram com alegria e o temor a Deus para reconstruir Jerusalém, o templo e os muros da cidade. Esdras 1, 1
a 4. O templo foi reconstruído e a cidade de Jerusalém começou a se reerguer. No entanto, a nação ainda não estava completamente restaurada e os desafios continuaram. O povo ainda enfrentava dificuldades em manter a fidelidade de Deus e a presença do Senhor parecia distante. A última palavra profética que Israel recebeu durante esse período foi de Malaquias, que declarou que um mensageiro viria para preparar o caminho do Senhor. Malaquias 31:1. Mas após Malaquias, um silêncio profundo caiu sobre o povo de Israel e por 400 anos não houve profetas. Esse período ficou conhecido como o silêncio intertestamentário, aguardando a chegada de algo maior. A história da humanidade e da salvação continuaria com a vinda de Jesus, o Salvador prometido, que começaria a cumprir as profecias antigas e traria a esperança de um novo começo para todos os que creem. O momento mais esperado, a vinda de Jesus. A humanidade havia esperado por séculos. Desde a queda do Éden, Deus havia prometido que um dia enviaria um Salvador, alguém que restauraria tudo o que foi perdido. Profetas anunciaram sua chegada. O povo de Israel manteve viva a esperança de um rei que governaria com justiça e traria a libertação. Então, no tempo determinado por Deus, o impossível aconteceu. O próprio Criador entrou na história da humanidade. O nascimento do Salvador. Em uma pequena cidade chamada Belém, longe das grandes cidades e palácios, nasceu um menino. Seu nome era Jesus. Ele não veio como um rei cercado de riquezas, mas como um humilde bebê, deitado em uma manjedoura. Lucas 2:4-7. Sua mãe Maria era uma jovem virgem escolhida por Deus para carregar o Filho do Altíssimo. José, seu esposo, um homem justo, aceitou o chamado divino e protegeu a sua família. Naquela noite, pastores receberam notícias através de anjos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:10-11. Estrelas anunciaram seu nascimento. Os magos do Oriente vieram de longe para adorá-lo, trazendo presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. Mateus 2:1-12. O início do ministério de Jesus. Por 30 anos, Jesus viveu em Nazaré, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Mas então chegou o momento de sua missão começar. João Batista, o profeta que preparava o caminho para ele, batizou Jesus no rio Jordão, e o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz veio dos céus: Este é meu filho amado, e em quem eu me agrado. Mateus 13:16-17. Jesus então foi levado ao deserto, onde jejuou por 40 dias e enfrentou a tentação de Satanás. Mateus 4:1-11. Mas ele venceu, permanecendo fiel ao Pai. Após isso, começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Milagres, ensinos e chamados ao reino de Deus. Durante 3 anos, Jesus caminhou entre pessoas, ensinando sobre o reino de Deus. Ele curou os doentes, deu visão ao cego, purificou os leprosos, expulsou demônios e até ressuscitou mortos. Multidões o seguiram, maravilhadas com suas palavras e obras. Ele ensinava com autoridade, diferente de qualquer outro mestre. Suas parábolas revelavam verdades profundas. O filho pródigo mostrou o amor do pai. O bom samaritano ensinou o verdadeiro amor ao próximo. A parábola do semeador revelou o poder da palavra de Deus em nossos corações. Mas Jesus não veio apenas para ensinar, ele veio para algo muito maior. Os líderes religiosos começaram a conspirar contra ele. Ele expôs a hipocrisia deles, mostrou a verdadeira justiça que vinha do coração e não apenas das aparências. Isso os incomodou e eles decidiram matá-lo. Na última ceia, com seus discípulos, Jesus partiu o pão e disse: Este é o meu corpo que é dado por vocês. Depois, tomou o cálice e disse: Este é meu sangue que é derramado por muitos para o perdão dos seus pecados. Lucas 22:19-20. Ele sabia sua hora havia chegado. Após orar no Getsemane, Jesus foi traído por Judas e preso. Mateus 26:47-50. Ele enfrentou o julgamento injusto, foi humilhado, espancado e condenado à morte na cruz. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Ele estava levando sobre si os pecados do mundo.
O momento mais decisivo da história havia chegado. O Filho de Deus, que curou e ensinou e amou, agora caminhava para o seu destino final, a cruz. O plano de redenção que Deus traçou desde a fundação do mundo estava prestes a ser culminado. Este sacrifício mudaria tudo para sempre. Após ser preso no Getsemane, Jesus foi levado diante do Sinédrio, onde enfrentou um julgamento injusto. Os sacerdotes o acusavam falsamente, enquanto ele, em silêncio, cumpria a profecia de Isaías. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tostadores, ele não abriu a boca. Pedro, que antes jurava nunca abandonar Jesus, o negou 3 vezes antes do galo cantasse. Judas, consumado pelo remorso após traí-lo, tentou devolver as 30 moedas de prata, e não suportando a culpa, tirou a sua própria vida. Jesus foi levado diante de Pilatos, o governador romano, que, não encontrando culpa nele, tentou libertá-lo, mas a multidão, instigada pelos líderes religiosos, clamou: crucifique-o. Mateus 27, 22, 23. Para satisfazer o povo, Pilatos lavou as mãos e o entregou para ser açoitado e crucificado. Ele foi brutalmente espancado, coroado com espinhos e carregou a sua própria cruz, onde os pregos atravessavam suas mãos e pés. No alto da cruz, entre 2 ladrões, ele agonizou enquanto o mundo assistia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34 foram algumas das suas últimas palavras. Ao meio-dia, as trevas cobriram toda a terra. O véu do templo se rasgou do alto a baixo, simbolizando que a separação entre Deus e os homens tinha sido removida. Com o último suspiro, Jesus declarou: está consumado, entregando seu próprio espírito ao Pai. O mundo tremeu. O centurião romano que testemunhou tudo exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Seu corpo foi retirado e colocado no túmulo de José de Arimateia. Aparentemente, tudo havia acabado. O Salvador estava morto, mas esse não era o fim. No terceiro dia, ao amanhecer, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Mas ao chegarem, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, e ressuscitou. Jesus apareceu para Maria Madalena e aos discípulos a caminho de Emaús, e depois aos 11, mostrando que estava vivo. Tomé, que duvidava, tocou em suas feridas e exclamou: Senhor meu, Deus meu. Com sua ressurreição, a morte foi derrotada e a salvação foi garantida. A cruz não foi o fim, mas o começo de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias ensinando aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Então, diante deles, ele ascendeu aos céus, mas não deixou-os sozinho. Antes de partir, fez uma promessa: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. No dia do Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em oração, quando de repente um som como um vento impiedoso encheu a casa. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas. Pedro, antes medroso, agora cheio de ousadia, pregou às multidões, declarando que Jesus era o Messias. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas converteram e foram batizadas. A igreja estava nascendo. O evangelho se espalhou rapidamente, mas não sem resistência. Os apóstolos foram perseguidos, presos e até mortos por sua fé. Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado enquanto clamava: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Mas, ao invés de enfraquecer a igreja, a perseguição só a fez crescer ainda mais. Saulo, um dos maiores perseguidores cristãos, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e se tornou Paulo, o maior missionário da fé. Ele levou a mensagem de Cristo aos gentios, estabelecendo igrejas por todo o Império Romano e escrevendo cartas que formaria a grande parte do Novo Testamento. A história da humanidade caminhava para um desfecho glorioso e definitivo. João, discípulo amado, exilado na ilha de Patmos, recebe uma revelação extraordinária. Ele é arrebatado em espírito ao céu e vê aquilo que estava por vir, o fim do mundo como conhecemos e o início de uma nova era. O livro de Apocalipse é um relato profético que revela a justiça de Deus, o triunfo de Cristo e a restauração final de todas as coisas.
João vê uma porta aberta no céu e é chamado a subir. Ele contempla o trono de Deus cercado por anjos, anciãos e seres viventes que o adoram incessantemente, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Em sua mão, Deus segurava um livro selado com 7 selos. Nenhum ser no céu ou na terra é digno de abri-lo, exceto um, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e ressuscitou. Apocalipse 5:5-6. À medida que os selos são abertos, a terra mergulha em um período de grande tribulação. Os 4 primeiros selos liberam os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, o cavaleiro branco, que representa o engano e a falsa paz. O segundo, o cavaleiro vermelho, trazendo a guerra e o sangue. O terceiro, o cavaleiro preto, simbolizando a fome e a escassez. E o quarto, o cavaleiro amarelo, representando a morte e a peste. Os selos seguintes trazem ainda mais calamidades: terremotos, martírios dos cristãos e sinais celestiais assustadores. Mas antes do juízo final, Deus sela 144.000 servos, um símbolo do seu povo protegido. As trombetas e o julgamento sobre a terra. Então, 7 anjos tocam suas trombetas, desencadeando desastres globais. O primeiro, a chuva de fogo e o sangue, devasta 1/3 da terra. O segundo, um grande monte em chamas é lançado ao mar, destruindo parte da vida marinha. O terceiro, uma estrela ardente chamada Absinto envenena as águas. O quarto, o sol, a lua e as estrelas são feridos, reduzindo a luz sobre a terra. O quinto, demônios em forma de gafanhotos atormentam a humanidade. O sexto, 4 anjos são soltos, trazendo uma guerra que mata 1/3 da população. E o sétimo, o reino de Cristo é anunciado e o templo de Deus se abre no céu. A batalha final, o conflito entre o bem e o mal. João vê um grande dragão vermelho, Satanás, perseguindo a mulher que representa o povo de Deus. O dragão dá poder à besta, que governa o mundo com autoridade e engana nações. Mas Deus levanta seus fiéis, que não se curvam ao sistema maligno. Então, as 7 taças da ira de Deus são derramadas, trazendo pragas devastadoras, úlceras, marés e rios envenenados, calor abrasador, trevas, secagem do rio Eufrates e um terremoto global sem precedentes. A Grande Babilônia, símbolo de um sistema mundial corrompido, é destruída. Todas as nações lamentam a sua queda, mas no céu há um júbilo, pois a justiça de Deus se cumpre. Quando tudo parece perdido, o céu se abre e surge um cavaleiro montado em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo e da sua boca sai uma espada afiada. Ele é Jesus, voltando para derrotar o mal e reinar para sempre. Apocalipse 19:11-16. O anticristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos, enquanto Cristo reina com os seus santos. Apocalipse 21:6. No final desse período, Satanás é solto e reúne as nações para a batalha final, mas desce fogo do céu e o destrói. O diabo finalmente é lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Apocalipse 20:7-10. Diante do grande trono branco, todos os mortos ressuscitam e são julgados conforme as suas obras. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são lançados no lago do fogo. Então, Deus faz novos céus e nova terra. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva, e Deus habita com os homens. Não haverá mais dor, prantos ou morte. Tudo será restaurado. Apocalipse 21:1-5. Jesus declara: Eis que venho sem demora. Apocalipse 22:12. O Espírito e a noiva dizem: Vem, o chamado é feito. Todos que desejam a vida eterna devem aceitar a graça de Deus antes que seja tarde. A história da humanidade começou como um paraíso perdido, mas termina como um paraíso restaurado. Deus sempre esteve no controle. O seu plano de salvação foi cumprido. Agora aqueles que creem viverão a eternidade com Ele, em alegria, paz incomparáveis. O fim não é realmente o fim, mas o início da eternidade do lado do Criador. Essa não é apenas uma história antiga, ela está viva e você faz parte dela. A pergunta é: como você responderá a este chamado? O fim ainda não chegou, mas está cada vez mais próximo. Se inscreva, compartilhe o vídeo com mais pessoas, comente o que você achou e dê um like se você gostou.
Caso tenha interesse, clique na descrição abaixo ou no primeiro comentário fixado e conheça alguns produtos bíblicos indicados por nós. Isso ajuda muito a continuarmos produzindo cada vez mais conteúdo para você.